Atendimento pré-hospitalar em saúde mental. Aula 4. Urgências envolvendo substâncias psicoativas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o termo droga refere-se a qualquer entidade química ou mistura de entidades que altere a função biológica e possivelmente a estrutura do organismo. As chamadas substâncias psicoativas ou drogas psicotrópicas são aquelas que atuam sobre o cérebro, modificando seu funcionamento, podendo provocar alterações no humor, na percepção, no comportamento e nos estados da consciência. Drogas depressoras do sistema nervoso central. São as drogas que diminuem a atividade cerebral, fazendo com que o organismo funcione lentamente, reduzindo a atividade psicomotora, a atenção, a concentração, a capacidade de memorização e a capacidade intelectual. Álcool, barbitúricos, sedativos que induzem alto grau de tolerância e dependência, exemplo, topiramato, fenobarbital, tiopental. Benzodiazepínicos, que são os hipnóticos e ansiolíticos, clonazepam, diazepam, zolpidem. Inalantes, que são os solventes. Opioides, como tramadol, codeína, morfina. Drogas estimulantes do sistema nervoso central. São as drogas que aceleram a atividade cerebral, fazendo com que o usuário fique ligado, o que conduz, como consequência, a um estado de alerta exagerado, a insônia, a um sentimento de perseguição e a aceleração dos processos psíquicos. Anfetaminas, cocaína, tabaco. Drogas perturbadoras do sistema nervoso central. São drogas que distorcem e modificam qualitativamente a atividade cerebral, pois o indivíduo tem delírios, alucinações e alterações da sensopercepção, efeito sinestésico. Maconha, alucinógenos, LSD, êxtase, anticolinérgicos, fármacos que bloqueiam a ação da acetilcolina. O DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é um documento criado pela Associação Americana de Psiquiatria para padronizar os critérios diagnósticos das desordens que afetam a mente e as emoções. Os critérios de dependência química, segundo o DSM-5, são tolerância, síndrome de abstinência, desejo persistente, consumo maior e mais frequente que o pretendido, muito tempo gasto para a obtenção ou consumo da substância, problemas legais decorrentes do uso, prejuízo em casa, trabalho ou escola decorrente do uso continuado apesar de problemas sociais e interpessoais persistentes, prejuízo das atividades sociais, profissionais ou recreacionais devido ao uso da substância. Uso recorrente da substância em situações nas quais há risco para a integridade física, manutenção do uso da substância apesar da consciência de se ter um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente. Entre 2 ou 3 critérios, dependência química leve. 4 a 5 critérios, dependência moderado. 6 ou mais, dependência química grave. Síndrome de abstinência. Caracterizada por sinais e sintomas físicos e psíquicos que surgem em função da diminuição ou interrupção do uso da substância. Sua gravidade modifica-se de acordo com a droga em questão e sua intensidade de acordo com a gravidade da síndrome de dependência. O álcool é a substância psicoativa que representa o principal problema de saúde pública brasileira, seja por causas diretas, doenças físicas, psíquicas, ou indiretas, acidentes, violência. É fundamental que se saiba e se reconheça que qualquer nível de consumo de álcool é prejudicial e não existe uma quantidade que seja considerada segura. Sintomas de intoxicação alcoólica aguda. Ingestão além do tolerado pelo organismo. Inicialmente, euforia leve, depressão crescente do sistema nervoso central, tontura, ataxia, dificuldade ou incapacidade de manter coordenação motora, desorientação temporoespacial, alteração da fala arrastada ou embolada, incoordenação motora, rubor facial, hálito etílico, confusão mental e coma alcoólico. Síndrome de abstinência alcoólica leve a moderada. Tremores de mãos, pálpebras, língua, sudorese, irritabilidade ou insônia,
inquietação, agitação, náuseas, vômitos, hiperatividade autonômica, taquicardia, hipertensão, sudorese, hipotensão ortostática, febre, síndrome de abstinência alcoólica moderada a grave, desorientação, convulsões, alucinações visuais, táteis, auditivas, transitórias, delíriums tremens, disforia, sensação subjetiva vaga e indeterminada de mal-estar, despersonalização, experiência de irrealidade, distanciamento ou de ser um observador externo dos próprios pensamentos, sentimentos, sensações, apatia, agressão, convulsões, sundowning, que é a piora dos sintomas ao entardecer, e morte. Nos atendimentos em emergências relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, é fundamental que se reconheça se o caso possui gravidade clínica para o encaminhamento adequado do paciente. Outro aspecto a considerar-se é o encaminhamento e o acompanhamento do paciente e da família, bem como a inserção na rede de atendimento CAPS-AD, dos serviços especializados em tratamento de dependentes químicos e a orientação para a família. As estruturas de CAPS-AD3 possuem 12 leitos e recebem pacientes até às 20 horas. Os CAPS-AD4 contam com 20 leitos e psiquiatra para atendimento a pacientes 24 horas por dia. Aqui estão os CAPS-AD e seus respectivos endereços em Porto Alegre.